Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com o nosso intérprete de Libras, Gilbert. Olá, Gilbert! Para a gente dar início à nossa terceira aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano do ensino médio. Nossa aula de hoje, nós vamos continuar então a falar sobre a biotecnologia, a nossa última aula aí a respeito desse assunto. Bom, nessa aula nós vamos compreender como os conhecimentos genéticos podem ser aplicados na biotecnologia, conhecer os princípios básicos da manipulação genética e explicar, em linhas gerais, o que são transgênicos. Nas nossas duas aulas, nós falamos um pouquinho aí a respeito da manipulação do DNA recombinante, falamos a respeito da amplificação do DNA, como nós podemos interpretar a partir do momento que nós amplificamos, por exemplo, em realizar testes aí de paternidade. Nós falamos também um pouquinho a respeito aí da produção de proteínas, no caso aí da insulina, quando nós vamos inserir, o gene da insulina em outros seres e, consequentemente, esses seres, no caso esse vetor, que vai ser uma bactéria, ele vai produzir, vai sintetizar essa insulina. Isso tudo, então, nós falamos da aplicação. Mas nós também não falamos um pouquinho a respeito dos transgênicos. E como que isso vai ter esses impactos aí, esses organismos geneticamente modificados, a questão aí da terapia gênica, como que isso vai acontecer? Na nossa aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho disso em linhas gerais, o que são, então, esses transgênicos. Bom, nós sabemos que, vamos só voltar aqui um pouquinho a respeito da tecnologia aí do DNA recombinante, tá? Ela vai ser a transferência de um organismo, do gene de um organismo para outro. Vamos utilizar organismos, a partir do momento que isso ocorre, esse gene ele é transferido de um organismo para o outro, eu falo então que eu tenho um organismo geneticamente modificado, ou também que eu chamo de OGM, tá? E quando eu falo que esse organismo ele é um transgênico, tá? Eu vou estar fazendo o quê? Vou introduzir DNA de espécies diferentes. Ou seja, a Escherichia coli que a gente viu lá na nossa primeira aula, que sintetizou a proteína, a insulina, onde eu vou incorporar aí o gene da insulina humano nessa bactéria, essa bactéria então que vai produzir essa insulina, que vai possuir esse DNA recombinante, esse DNA recombinado com o gene responsável para a síntese da insulina, eu falo que essa bactéria é uma bactéria transgênica, porque ela foi geneticamente modificada e ela é transgênica porque ela possui em seu DNA fragmentos de DNA de outra espécie, que no caso é da nossa espécie. Por isso, então, eu falo que um organismo ele é transgênico. Então, toda vez que eu estiver falando de organismos geneticamente modificados, eu estou falando, então, que esses organismos sofreram manipulação aí do DNA. Mas quando eu falo em transgênicos, eu estou falando, então, quando eu tenho genes, fragmentos de DNA de uma espécie que foi para outra. Olha que interessante. Se eu tenho, então, vai acontecer aí, no caso, eu precisei de fazer uma terapia gênica. Então, o gene aí de um indivíduo, tá? De um outro ser humano, tá? Foi feito, então, essa terapia. Isolou-se aquele gene responsável que eu necessitava, tudo, e colocou, então, foi aplicado em mim. Consequentemente, eu serei um organismo geneticamente modificado, porque ocorreu a manipulação do DNA. Eu estou comigo fragmentos de DNA de outra pessoa. Porém, eu não sou transgênico. Por quê? Para ser transgênico, eu preciso de ter o quê? Fragmentos de DNA incorporados ao meu DNA de outra espécie, que é o que aconteceu aí no caso da bactéria da Escherichia coli, quando ela foi sintetizar a proteína.
A insulina. Eu peguei fragmentos do DNA de gene humano responsável pela síntese de insulina e incorporei, então, em seu DNA. Então, é bom a gente guardar isso, anota isso, que nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, tá? E nós temos, então, vários objetivos ali, que pode ser terapêutico, é utilizado muito na agricultura para resistência de vegetais, igual, por exemplo, aí a resistência de agrotóxicos e de pragas. Isso muito é utilizado. Então, vamos ver aqui, então. Os transgênicos, eles são organismos geneticamente modificados, tá? Com DNA de espécies diferentes. Tá? A gente vê aqui, então, a gente sabe que quando a gente tem esse símbolo aqui, significa que aquele alimento que a gente vai estar consumindo, ele vai ser um alimento transgênico. Antes, né, logo quando foi começando a fazer isso, principalmente lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, era muito esquisito, todo mundo ficava com medo, ai, transgênico causa câncer, transgênicos vai... Não, a gente sabe que foi feita uma técnica aí de melhoramento, tá? De melhoramento, então, dessas plantas. Porém, nós sabemos que esse melhoramento aí, a partir do momento que eu faço, acarretaram aí outros problemas em questão aí de desequilíbrio. Por exemplo, eu posso utilizar, a partir do momento que eu vou fazer o plantio da soja, né, que a soja principalmente era uma soja transgênica, o que vai acontecer? Eu vou cultivar, então, essas sementes de soja e que nela já vai possuir, então, genes de resistência aí a patógenos, a alguns certos agrotóxicos. Então, ocorre o quê? O aumento do uso de agrotóxicos, porque a partir do momento que eu vou utilizar esses agrotóxicos para controle de praga, dentre outras situações, e a minha planta cultivada ela será resistente a esse agrotóxico, então eu posso estar consumindo aí um alimento, tá? Não que nós estamos consumindo, mas eu poderei, dependendo de estar consumindo um alimento aí, onde ele vai ter uma quantidade maior aí de agrotóxicos. Então, daí então a preocupação dos transgênicos. Então, não necessariamente que o transgênicos vai causar câncer, mas sim a manipulação dele, né? O uso, como que eu vou utilizar, por exemplo, na agricultura, esses produtos, então esses agrotóxicos e tudo mais, que vão ser prejudiciais aí à nossa saúde. Bom, as vantagens, nós temos então aí um apelo sensorial aí no caso, nessa planta, nesse organismo, ele pode ser resistente a determinado, um valor nutricional, porque eu posso utilizar aí, por exemplo, né, inocular nele um gene que vai ser responsável pela produção de uma determinada vitamina em maior quantidade, tá? A produtividade, então, eu posso também estar relacionado a isso, porque a partir do momento que eu tenho que essa planta, né, esse indivíduo, ele vai ser mais resistente, então, a esse meio, eu posso, então, fazer com que esse plantio seja feito, ou esse cultivo, né, seja feito naquele meio. Exemplo, eu posso ter aí a criação de gados, onde esses gados vão ser mais resistentes à seca. Né, eu vou ter aí plantio de espécies aí que não são nossas, nativas aqui do nosso país, até mesmo do nosso território, e que vão ser inoculadas neles genes que vão fazer com que elas consigam sobreviver às nossas temperaturas, ao nosso clima. Então, isso, então, é uma vantagem aí dos transgênicos. E o uso terapêutico, com isso a gente vai fazer. Porém, nós temos aí a questão das desvantagens. A partir do momento, então, que eu, por exemplo, na plantação, que eu vou estar incluindo, tá, uma espécie que não é nossa e fazendo com que essa espécie ela vai dominar aí uma área maior, eu vou estar fazendo com que essa espécie seja uma espécie invasora. Tá? E isso vai diminuir o que é a biodiversidade, ela vai afetar aí o equilíbrio, tá? O equilíbrio ambiental. Por exemplo, a gente sabe hoje que na região centro-oeste, por exemplo, ela vai ser uma alta produtora aí de soja. Olha só essa grande área aí que foi feita para o desmatamento, para o plantio. Consequentemente, essa espécie aí, ela já se tornou então uma espécie o quê? Invasora daquele local. E isso então
ocasionou um desequilíbrio ambiental naquela região, onde o hábitat de várias espécies, de vários seres vivos foi afetado. Consequentemente, ocorre a perda da biodiversidade. E isso é um impacto negativo. Ah, Vinícius, mas não é um impacto negativo para mim. Mas você não pode pensar somente em você. Você deve pensar em si no meio ambiente como um todo, que a gente tem que pensar. Porque a partir do momento que eu vou estar causando um desequilíbrio ambiental em determinado ecossistema, isso lá na frente ele vai interferir sim em algum momento aqui na nossa vida. Então a gente tem que pensar nisso, como que vai acontecer, tá? Então, o uso de transgênicos é bom a gente parar e pensar. Sim. E como que vai ser essa técnica aí do transgênico? A mesma coisa que vai acontecer no DNA recombinante, tá? Eu vou pegar então o gene responsável por aquela determinada característica que eu quero, vou inocular, tá? A partir do momento que eu inoculo, faço a clonagem dele, testes em laboratórios foram feitos 100%, vou então inoculo em uma semente, né? Em um indivíduo que eu vou transformá-lo em transgênico e isso então vou fazer nessa clonagem molecular. Bom, outro ponto também que a gente pode utilizar, pode discutir aqui, é a questão da terapia gênica. O que vai ser a terapia gênica? Terapia gênica eu vou inserir então, tá? É feito em alguns tratamentos, onde eu vou inserir genes, tá? De determinadas espécies aí no nosso corpo para acarretar aí, para curar algumas doenças, ou até mesmo nossos genes mesmo. Como que vai acontecer isso? Eu vou pegar aqui então, utilizar um vetor viral, que comumente a gente vai costumar fazer isso, tá? Então eu pego um gene normal, vou inserir então esse gene nesse vírus. Feito isso então, eu vou pegar esse vírus e vou inocular então em células da nossa medula óssea vermelha, mantida em cultura. Feito isso, essas células dessa medula óssea, então ela vai se reproduzir, né? Ela vai se duplicar. A partir do momento que ela vai se duplicar por mitose, lembrando que meiose só vai acontecer em células somáticas do nosso corpo, tá? Por mitoses, vou ter uma cultura. Feito isso, eu vou pegar essas células aí da medula óssea vermelha, que vão possuir fragmentos do DNA viral, que vai conter o gene responsável que eu quero, e vou introduzir então na nossa medula óssea vermelha. Para quê? Para que então seja produzido então no nosso corpo essa expressão dessa determinada proteína pode acontecer. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente entenda essa questão aí da terapia gênica. E com isso só foi possível graças ao que nós chamamos aí de projeto Genoma. O que vai ser o projeto Genoma? Quando eu falo aí em genoma, eu estou falando que vai ser o quê? O mapeamento de todos os genes aí de um indivíduo. Tá? Então, se eu tenho aí um vírus, eu consigo mapear todo o seu genoma, eu consigo ver, né, vou conseguir saber quais proteínas ele vai expressar, em qual gene está aquela determinada proteína. Isso é muito interessante, é muito utilizado, por exemplo, no início da pandemia, vamos ver aí no ano passado, quando as duas cientistas brasileiras, né, elas conseguiram em tempo recorde sequenciar todo o genoma aí do novo coronavírus. Qual a importância disso? Essa importância, ela vai ser necessária para que consiga então estabelecer esses padrões e que nós possamos conhecer o vírus, nós conhecemos então esse indivíduo, nós conseguimos ver e prever estratégias então no combate e na prevenção ao novo coronavírus. Olha que interessante. Com isso então, nosso genoma, o projeto Genoma Humano, então vai ser o quê? O mapeamento de todo o genoma humano. Tá? Ele iniciou aí, então na década de 90, tá? E ele foi concluído aí em 2003, mais ou menos, tá? Onde nós temos aí totalmente o nosso genoma totalmente mapeado, tá? E nós vamos saber a localização aí de cada gene do nosso corpo. Olha que interessante. Eu consigo saber, então, o gene lá para expressar a cor do nosso olho, eu vou saber aonde que ele vai estar localizado, em qual cromossomo e qual se vai ser uma interação gênica ou se não vai ser uma interação gênica, tá? Então, isso tudo, então, é importante. E nós sabemos que cerca de 2% do nosso genoma apenas que vai codificar uma proteína. E o restante todo vai ser um genoma não codificado. Tá? E mais ou menos 50% do nosso DNA
são cerca de DNA repetitivo, ou seja, são de palíndromos. Então, são de sequências então, que vão se repetir em padrões repetidos. Isso, consequentemente, vai auxiliar muito na gente quando a gente vai fazer lá aquela técnica dos exames de paternidade, do DNA fingerprint, é que a gente consegue ver então esses padrões aí de repetição. E com isso agora, consequentemente que eu tenho todo esse genoma mapeado, eu te faço uma pergunta. A partir então do genoma, do projeto Genoma Concluído, eu saber onde cada gene está localizado, eu posso fazer então uma terapia gênica que a gente viu. Com isso, eu consigo mapear, eu consigo fazer então, eu consigo, digamos, determinadas doenças aí genéticas, eu consigo fazer, por exemplo, igual a gente está vendo aí a questão aí do Alzheimer, que a gente consegue ver que existem avanços aí no tratamento, e dentre outras doenças, né, de doenças genéticas, que eu consigo ver se ela está associada a determinado gene, o que isso pode causar e tudo mais. Porém, essa técnica de manipulação, ela vai causar muita controvérsia ainda. Porque, ao mesmo tempo que eu utilizo essa terapia gênica para o avanço da medicina, eu não posso, digamos que ampliar muito essa técnica, digamos assim, para ramos, porque, exemplo, imagina se você é insatisfeito então com a cor do seu olho, você sabe aonde que está localizado o gene responsável pela cor do seu olho. Ah, você vai lá, cansei, vou fazer uma terapia gênica ali para mudar a cor do meu olho, quero ter cor do meu olho roxo, que aí eu consigo sintetizar um DNA ali que vai expressar uma proteína que vai ser de cor roxa, vou lá e faço. Ah, cansei, amanhã eu vou fazer. Olha só, o ser humano ele tem essa questão aí. E isso nós entramos agora em uma questão de bioética, que até onde a gente pode, até onde isso é benéfico, até onde isso ela é maléfico, até que ponto a ciência ela vai avançar e o ser humano ele vai ser capaz então de fazer isso só para fins que realmente são necessários. Então, é um ponto a se pensar aí quando a gente trabalha com essa questão, tá? Mas o que nós sabemos é que a ciência, ela sempre vem ao nosso favor. Porque é através dessas técnicas, então, que nós conseguimos aí ter aí o avanço da medicina e o avanço de outras áreas aí, nós conseguimos erradicar algumas doenças, conseguimos tratamentos aí para outras doenças e vamos conseguir ainda mais tratamentos. Tá? E aí, se você me pergunta, mas Vinícius, por que não tem aí tratamento então para todas as doenças? Porque isso é um processo muito mais complicado. Principalmente as questões das doenças genéticas, não necessariamente, quando a gente vê lá na primeira lei de Mendel, até mesmo na segunda lei de Mendel, características isoladas. Porém, cerca de 70% aí das nossas características, elas vão ser expressas, tá, por interações gênicas, e não interações de 2 genes, e sim interações aí de vários genes aí responsáveis. Então, olha só, é um avanço, é um estudo bem minucioso, tá? E que isso é uma questão aí para uma outra aula que a gente vai discutir sobre isso. Vamos testar então os nossos conhecimentos? Vamos fazer aqui uma questão? Olha só que interessante. Só para a gente concluir aqui. Então, a gente sabe que o nosso genoma humano, nós temos o nosso genoma mitocondrial, que ele vem da nossa mãe, tá? Ele ocorre sempre de linhagem materna, tá? E o nosso genoma nuclear, que ele pode ser simples, que vai codificar uma proteína, ou que não vai ser codificador. Quando a gente vê lá a síntese de proteína, nós sabemos que genes ativos nós chamamos de exons e genes inativos nós chamamos de introns. E quando nós vamos ter aqueles genes repetidos, tá? Nós chamamos que podem ser codificador, ou seja, que vai codificar uma proteína, e os não codificadores, que não vão codificar uma proteína. Então, o nosso basicão do nosso genoma, ele vai ser isso. Bom, durante muito tempo, os cientistas acreditaram que variações anatômicas entre os animais fossem consequência de diferenças significativas entre seus genomas. Porém, os projetos de sequenciamento de genoma revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do genoma de um camundongo são iguais ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA
e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na construção e na definição das formas do corpo. O restante possivelmente constitui DNA não codificante. Como explicar então as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies de animais? A resposta, ela pode estar na região do DNA não codificante do DNA. Então, deixo aqui a pergunta pra gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, tá? Vejo vocês então nas nossas próximas aulas. Ficou alguma dúvida? Mande pra gente. Até mais!